Disse Jesus: vinde a mim, siga-me, ide. O que significam todas essas palavras? O que significa ser um discípulo de Jesus? Estas palavras de Jesus remetem ao nosso primeiro chamado: estar com Ele, vir para Ele. Essa é a essência do discipulado: ouvir Jesus e dizer sim. Não se trata de um método ou programa, mas de andar com Jesus e segui-lo em obediência. Essas palavras são poderosas. Elas ecoam como uma convocação dos céus que toca a terra, gerando em nós uma disposição missional. Contudo, sabemos que as dúvidas, dificuldades, angústias e problemas da vida podem ser obstáculos para responder a este chamado. Mas Ele nos chama a viver como um discípulo de Jesus deve viver, uma vida abundante. Tudo isso porque fomos alcançados e transformados por um amor extraordinário. Vamos juntos ser despertados a viver como discípulos de Jesus. Creia, você foi chamado para ser discípulo de Jesus e fazer discípulos em seu nome, até que Ele volte. Bom dia, família! A paz de Jesus para todos. Quem recebe essa paz, diga amém. Eita, que paz boa, maravilhosa, que não depende de nada para a gente sentir e que sempre está conosco, a paz de Jesus. Amém? Gente, estamos aí nessa série maravilhosa, incrível, Discípulos de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus, diga amém. Você está seguindo Ele, se você está seguindo Ele, tudo vai ficar bem, tá? Tudo na sua vida. E a gente está fazendo essa série baseada nesse livro aqui, Espiritualidade que Transforma, que inclusive a gente vai sediar a nossa igreja a nível Nordeste, essa conferência, que o próprio autor do livro, o Chip Ingram, ele vai estar aqui conosco para ensinar a igreja, a líderes e a pastores, e toda a liderança da nossa igreja está sendo convocada para participar dessa conferência, e a gente crê que essa espiritualidade que transforma é baseado em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 12, e a gente crê que a gente vai levantar números de discípulos que vão seguir a Ele, permanecer com Ele, fazer outros discípulos, assim nós cremos, amém? Gente, então hoje a gente vai trabalhar na perspectiva: o discípulo extraordinário conhece a si mesmo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês já ouviram uma expressão de alguém assim, com certeza? Quem você pensa que é? Alguém aqui já ouviu sobre isso? Geralmente essa pergunta é feita a gente com um tom meio, elevado, para nos colocar talvez no lugar que a gente deveria estar. Mas hoje eu quero fazer essa pergunta para você na perspectiva de um conhecimento, e não é num qualquer conhecimento, mas é num conhecimento baseado na palavra de Deus, nos princípios de Deus, quem realmente nós somos, o porquê que nós estamos aqui. São perguntas que nós devemos fazer, e fazer essa reflexão a respeito de si. Por exemplo, quando você quer conhecer alguém, quais são as perguntas que você faz? Você pergunta qual é o nome dela. Às vezes você pergunta uma pergunta indelicada hoje, assim, qual a sua idade, Aí as pessoas às vezes mentem, Então a gente começa a fazer perguntas para a gente conhecer a outra pessoa. Às vezes, quando a gente já está num nível mais profundo de relacionamento, a gente faz outras perguntas para a gente conhecer de uma forma mais profunda. Às vezes a gente pergunta quais os seus sonhos, quais foram as suas decepções, frustrações da vida, como é que você planeja o dia de amanhã, por que você age desse jeito. São perguntas que a gente faz para conhecer mais a outra pessoa. Com certeza, temos algumas percepções muito claras a respeito de nós mesmos. É tanto se eu for fazer algumas perguntas aqui a seu respeito, você vai responder automaticamente, Porque você já tem algumas perguntas, algumas respostas a respeito de si. Mas hoje, eu vou fazer algumas perguntas, e talvez eu vou dizer que são as perguntas mais importantes para a sua vida. Imagine que perguntas são essas que são tão importantes para a sua vida, para a sua existência. A primeira é: quem é você? Quem é você? Se hoje lhe perguntarem quem é você, esse quem é você está ligado com a sua identidade. Mas uma segunda pergunta muito importante para a sua vida é: a que lugar você pertence? Qual o grupo, qual o nicho, qual é o grupo de pessoas que você faz parte? É uma outra pergunta muito importante da sua vida, porque isso também vai definir você.
Uma terceira pergunta e última, muito importante, é: o que você deve fazer com a sua vida? E aqui está ligado com o seu propósito, com a sua significância, o porquê de fato você está aqui, o que é que você faz nessa vida, né? E essas respostas, elas não são filosóficas e elas também não são abstratas na perspectiva da metafísica, não é. E eu vou explicar a você porque não é. Essas perguntas, elas são importantes e não está ligada com apenas uma teoria ou uma filosofia, não. Mas eu vou lhe dar a resposta baseada em Gênesis capítulo 3, que ali a gente vai ver que Deus, ele criou todo esse universo, né? Gênesis 1, 2, Gênesis 1, 2, e em Gênesis 3 vem o pecado da humanidade, o pecado quando entra na humanidade. Deus, ele criou tudo de uma forma incrível, criou o homem, a mulher, pediu para que eles multiplicassem, enchesse a terra. Deus, ele fez tudo muito perfeito. Contudo, o homem e a mulher, que foram criados à imagem de Deus e que tinha tudo no jardim perfeitamente para usufruir, infelizmente eles pecaram e eles desobedeceram a Deus com a única questão que Deus havia dito que eles não eram para fazer, que era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem cai. O homem ali, de fato, quando eu falo homem, tá, gente? É o homem e a mulher. E Gênesis 3, a gente vai ver o diálogo de Deus com Adão e de Deus também com Eva. E nesse diálogo a gente vai ver, de fato, que o homem, ele se perdeu em quem ele era, o propósito da sua existência aqui na terra, e de fato ele ficou perdido por causa do pecado. Nesse diálogo a gente vai ver muito claro que o homem, ele perdeu o padrão de relacionamento e que mudaria para sempre a forma como nós iríamos nos relacionar com Deus e com o nosso próximo. E aí esse homem se perde. E aí a gente vai ver, e eu quero que você, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao 13, e eu quero que você vá acompanhando essa leitura, e você vai ver aonde é que a gente se perdeu, a origem de tudo, e porque muitas pessoas não sabem quem são, muitas pessoas de fato estão perdidas nesse planeta, e não sabem o porquê e a sua significância de estar aqui nessa terra. E talvez você, até cristão, talvez ainda você não sabe quem você é. Talvez você não saiba a sua significância e nem sabe o seu propósito de vida ainda aqui nessa terra. Mas hoje eu creio que a gente vai ter, sabe, um abrir de olhos, assim como eu tive. Eu creio que toda a igreja vai abrir os seus olhos nessa perspectiva. O texto diz assim, vem comigo: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se de quem? Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Veja a ação de Adão diante da presença de Deus. Presença era essa que era de costume, que a Bíblia fala que na viração do dia Deus vinha ao encontro de Adão e Eva, mas nesse momento, por causa do pecado, da desobediência, ele distorceu a respeito da presença de Deus, e ele ficou com medo, e ele se escondeu, e ele disse que estava nu. Aqui a gente vê o senso de vergonha que levou ao medo, da rejeição e da inadequação, que Adão agora estava diante do Criador. Adão agora, ele se perde, ele não sabe mais quem é o Criador, ele fica com medo. Poxa, o Criador havia criado ele, tinha feito ele à sua imagem, tinha feito coisas incríveis, criou o jardim do Éden, disse: desfrutem de tudo, está tudo perfeito. E agora ele fica com medo, ele fica inadequado por causa de quê? Do pecado. E aí ele se desconecta com o seu Criador. E aí esses sentimentos, eles começam a serem gerados, e aí vem um novo comportamento de padrão. Não era mais o comportamento de aceitação de um Deus criador que estava com ele, que ali ele poderia vê-lo face a face, não. Ali agora ele estava com vergonha, e ele acabou fugindo e se isolando da presença de Deus. E aí vem esse comportamento, eu vou dizer, um comportamento distorcido, e aí vem toda a humanidade com esse mesmo comportamento de esconder-se de quem ele realmente ele era. Ele era a obra da criação de Deus. Deus disse a Adão e Eva: olha, eu criei tudo isso, eu vou pedir a cooperação de vocês para vocês darem nomes
aos animais. Veja que coisa linda e incrível que Deus fez com Adão. E agora Adão estava perdido por causa do pecado. Ele não sabia mais quem ele era. E aí o texto continua. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu, Adão? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? Gente, Deus faz essa pergunta não é para uma condenação. Não era para condenar Adão, não era para colocar Adão num ambiente, sabe, depreciativo, não. Mas era para ele enfrentar a realidade que ele estava nesse exato momento, diante do seu próprio comportamento. Mas aí Adão, o que é que faz, gente? Outro comportamento distorcido, ele transfere responsabilidade. Não foi eu, foi a mulher que você me deu. E quantos de nós não agimos dessa forma? Quantos de nós, muitas vezes, diante de uma problemática, a gente coloca e transfere o problema para o cônjuge, para os filhos, é para a mãe, é para o pai, é para o avô, é para o bisavô, eu sou assim por causa da meu tataravó. Gente, nós adquirimos esse comportamento e isso distorceu de fato a nossa conexão com Deus e de quem realmente nós somos. E muitas vezes nós nos convertemos e esses comportamentos ainda continuam ainda em nós. Um comportamento de transferir responsabilidade. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Gente, na psicologia vai dizer que esse comportamento é de negação e de transferência de culpa. Será que você não age assim? Por isso que a gente tem que saber quem realmente nós somos. Qual o propósito da nossa existência aqui? Qual o significado? Porque a gente não vai se perder nisso, que Adão e Eva se perderam. O Senhor, Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que foi que Eva fez, gente? Ela culpou a serpente. E quem que criou a serpente? Foi Deus. Então ela estava criando Deus, estava culpando Deus porque ela tinha esse comportamento. Isso, gente, é um comportamento diário, muitas vezes. Nós agimos dessa forma, não reconhecemos quem realmente nós somos, não reconhecemos as nossas falhas, não recorremos a um Deus gracioso, e aí nós acabamos continuando com o mesmo comportamento que Adão e Eva tiveram. A queda, de fato, arruinou o que, linda? Nosso relacionamento com Deus. A nossa pureza de ver Deus face a face. A gente perdeu toda a beleza do jardim do Éden. A gente se perdeu com os outros, porque naquele momento Adão e Eva romperam o relacionamento. Naquele momento um culpou ao outro. E aí houve realmente essa desordem nos relacionamentos, tanto com Deus e também com as pessoas. Gente, nossa percepção da identidade também foi afetada. A gente perdeu o senso de pertencimento. Veja só, Adão e Eva tinham tudo naquele lugar. E eles não se sentiram pertencentes. A única coisa que Deus disse: não coma dessa árvore, do fruto dessa árvore. E eles não se sentiram pertencentes àquele lugar, a ponto de buscar outros meios para se sentirem pertencentes. A gente perdeu esse senso de segurança, porque ele ficou com medo, ele se isolou. Isso tudo são reações e movimentos que a gente muitas vezes temos ainda hoje. Temos medo, muitas vezes a gente se isola, muitas vezes a gente sabe, não quer mais se envolver com ninguém, porque me feri demais, acabei, sabe? E a gente vai se perdendo nisso. A queda afetou o nosso senso de propósito, a nossa significância. Se eu perguntar hoje a você: por que você está aqui hoje? Por que você está hoje vivo em 2025? Pleno setembro, entrando agora a primavera. O que é que você está fazendo? Muitos dizem: não sei. Sei não. Ou por que eu estou aqui? E esse senso de significância, ele se perde. Porque a gente, de fato, ainda não temos um relacionamento profundo com Deus. E a gente não sabe a razão do porquê estamos aqui nessa terra. E nesse tempo. Mas o discípulo de Jesus, aquele que segue a Jesus, aquele cristão, aquele crente, aquele lavado, remido no sangue do Cordeiro, o crente maduro, o discípulo maduro que não perde Jesus de vista, ele não vive dessa forma. Quem é discípulo de Jesus, diga amém. Esse discípulo de Jesus tem identidade. Esse discípulo de Jesus sabe aonde e o lugar que ele pertence, que ele tem um complemento através dos relacionamentos que é a igreja, e também o seu propósito é muito bem definido. Ele sabe o que e o porquê está aqui nesse mundo. Caso contrário, quando a gente cede às mentiras, e essas mentiras são do diabo, a gente realmente vai ficar perdido
E aí a gente não vai viver de fato o cristianismo do qual o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós. Pessoas se sentem inseguras, rejeitadas, indignas, porque não entendem quem podem ser e quem podem se tornar a partir de Jesus. Por que muitas vezes o sentimento do medo vem? Por que muitas vezes o sentimento de rejeição vem, de indignidade, de insegurança? Porque isso às vezes vem, bate no nosso coração e entra no nosso coração e a gente fica pessoas medrosas e muitas vezes a gente se define como tal. Por quê? Porque a gente perde e acredita nas mentiras do diabo e a gente acaba vivenciando essas mentiras em vez das verdades de Deus. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, gente, a gente precisa entender quem realmente nós somos. Que lugar nós pertencemos e o porquê que nós estamos aqui. Jesus, ele antes de comissionar os discípulos para expulsarem demônios, ressuscitarem mortos, curar enfermos, antes de fazer qualquer coisa, Jesus convida os discípulos para estarem com ele. Estar com Jesus é o momento exato de nós sermos moldados à sua imagem. Quando nós estamos adorando a esse Jesus, nós nos tornamos a sua imagem. Essa imagem de Deus revelada através de Cristo, nós nos tornamos essa imagem. Porque nós vamos nos tornar aquilo que nós adoramos. Se nós adoramos a Jesus, nós vamos nos tornar igual a Ele. Então, hoje eu quero convidar você a entender que de fato quem você é, tá? A questão não é como você se vê, tá? A questão não é essa, a questão é como Deus vê você. E aí você vai viver a partir disso. Não a partir das suas lentes distorcidas, mas a partir da lente de Deus. Então, em Cristo, você é filho e filha, você pertence a uma família espiritual, você tem um propósito muito definido, muito delineado por Ele. Então, gente, atenção, mas antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que esse pensamento, ele tem que ser um pensamento equilibrado, sã, consciente, sabe, a partir da palavra de Deus. E aí, eu quero trazer para você que para você desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, em primeiro lugar, você desenvolva um olhar honesto a respeito de si mesmo. E esse olhar honesto, gente, não é numa perspectiva, sabe, além, não é num sentimento de superioridade, achar que você é melhor que todos. Não, não é isso. Quando penso muito além do que deveria sobre mim mesmo, isso sempre vai resultar, sabe em quê? Em conflito nos seus relacionamentos. Sempre vai acontecer uma desunião aonde você está. Quando você pensa de uma forma superior ou até mesmo inferior, que a gente vai falar de sentimento de superioridade e outro sentimento de inferioridade, esses ambientes, tanto superior ou inferior, vai trazer desequilíbrio nos nossos relacionamentos, tanto com Deus, como também com as pessoas que nós estamos próximos. Sabe por quê? Porque todo sentimento de superioridade e inferioridade tem uma raiz, e a raiz é egoísmo, é um orgulho que nós temos. E aí, por quê, linda? Porque o foco sempre vai ser eu, né? Eu. Por quê? Porque tanto quando eu estou me sentindo inferior, o foco sou eu, são os meus sentimentos e eu me sinto dessa forma. E também de superioridade, também sou eu. O foco sou eu sou melhor que fulano, ou eu sou menos do que essa pessoa. Então, esse foco não é equilibrado como nós devemos nos olhar. E a Bíblia diz lá em Lucas 14:11, porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E aí, gente, Romanos 12, que essa série de mensagens está sendo baseada só em Romanos 12, a gente já falou Romanos 12, 1, 2, e hoje a gente vai falar em Romanos 3. O capítulo de Romanos 12, Paulo ele vai recomendar uma igreja, a igreja de Romanos, a respeito de como essa igreja, ela deveria aplicar a sua fé e na sua vida diária, como é que ela deveria se movimentar a respeito dos seus dons, dos seus talentos dados por Deus, o que de fato era esse sacrifício vivo, como um culto racional a Deus. O apóstolo Paulo vai dar várias dicas a essa igreja, que hoje também se encaixa para mim, para você, de como nós devemos confiar em Deus em meio à perseguição. E aí o apóstolo Paulo fala agora em Romanos 12, verso 3, eu quero a atenção de vocês para esse texto. Diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário,
tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É devido à fé, a medida da fé que é dado a gente, nós devemos pensar de forma equilibrada a respeito de nós mesmos. Essa palavra equilibrada a palavra, para entender melhor, é uma mentalidade sã. Eu vou pensar de forma sã, de forma saudável ao meu respeito. Ou seja, eu não penso superior aos outros, nem inferior aos outros. Eu tenho uma ideia equilibrada a respeito de mim mesma. Então, e essa questão de sermos equilibrados e pensar, né? Na verdade, é você saber o que a palavra de Deus diz ao seu respeito a partir de Cristo Jesus. Isso é a medida da fé que é dada a você. E essa medida equilibrada é você pensar como Deus vê você e como Ele delineou aqui na palavra de Deus. Ao orgulhoso que esconde sua insegurança por meio da soberba, Deus vai dizer assim: ordena que não pensem de si mesmo mais do que se deve. Já essas pessoas que se sentem rejeitadas, inferiorizadas, que pensam que são indignos e que não têm valor, Deus ele vai dizer, sabe, que vocês vejam como eu vejo vocês, com os olhos de amor que eu tenho para cada um de vocês. Então, quando nós entendemos quem somos em Deus, tudo começa a mudar, gente. Tudo. A nossa perspectiva de quem nós somos, o porquê a gente está aqui, traz muito mais significado à nossa existência. Porque eu penso como Deus pensa a meu respeito, e aí eu vou viver a partir desse pensamento, não conforme eu pensava anteriormente. Por isso que o apóstolo Paulo vai trazer essa transformação da mente. A transformação da mente vai trazer uma perspectiva nova de como eu vou pensar a meu respeito. Então, eu luto, ainda hoje, eu me converti em 1996, dia 12 de 1996, foi o ano que eu me converti. E até hoje eu luto com a questão do sentimento de inferioridade. Eu luto com isso, gente, constantemente. Claro, óbvio, tem dias que eu estou super bem, tem outros dias que não estou tão bem, mas eu sei que isso, e eu sentir-me dessa forma, não é a forma como Deus pensa ao meu respeito. Então, é uma luta constante, né? Quando eu sou convidada para alguma coisa, sempre é uma luta. Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir falar? Senhor, será que eu vou ter que ter as ideias? Senhor, será que eu vou conseguir produzir? Eu fico nessa luta comigo, mas aí eu sempre trago a verdade de Deus e como Ele me vê, né? E Ele sempre diz, eu tenho uma máxima com Deus, tá? Só eu e Deus, eu vou compartilhar com vocês. Quando eu faço alguma coisa que eu acho que foi o máximo, eu digo, Senhor, a gente arrasou hoje, né? E eu coloco Ele, que eu digo assim, não é com Ele realmente eu posso arrasar, né? Lá em casa eu tenho essa máxima e uso. Realmente com Ele a gente pode arrasar, porque Ele quer que a gente faça isso. E se Ele tem esse projeto na sua vida, seja quais os limitadores que você colocou, mas se Deus já falou, se Deus já ministrou o seu coração, vai, confie nele, Ele vai estar com você e vocês dois vão arrasar. Porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então Deus tem planos maravilhosos para realizar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nesse mundo. Mas você precisa dizer o seu sim, porque o sim dele já foi dado. Amém? Então pensar dessa forma é a medida certa, a medida correta, equilibrada. João Calvino, um teólogo reformador francês, ele diz assim: sem conhecimento do eu, presta atenção, viu, gente? Não há conhecimento de Deus. Porque nós só vamos conhecer de fato quem nós somos a partir de Deus, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que desenhou você, foi Ele que imaginou você dentro do ventre da sua mãe, foi Deus que, sabe, arquitetou de uma forma perfeita a sua existência. Então é a partir do Criador que nós vamos de fato conhecê-lo e nos conhecer também. Amém? E às vezes a gente fica perdido nesse mundo, mas porque a gente perde os olhos de Jesus. A gente perde o olhar do Criador, daquele que nos fez e que sabe muito bem o porquê que você está aqui nessa terra ainda hoje. Por que você não morreu na pandemia? Deus tem plano, gente. Deus tem propósito. Alguns ficaram meio perturbados da mente. Tudo bem, mas a gente conserta, pede ajuda ao Senhor. E o Senhor continua com os planos muito bem orquestrados para você viver. Amém? E Jesus, ele restaura na cruz do Calvário, esse caminho para o Pai, onde a gente vai se conectar novamente e a gente vai ter a nossa identidade perfeitamente equilibrada. Amém? E, em segundo lugar, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, desenvolva um olhar honesto. E segundo, cumpra seu papel na família de Deus.
Gente, isso aqui é o corpo de Cristo, a igreja dele. Ele é o cabeça. Foi uma das ideias, das metáforas bíblicas usadas para trazer a representatividade da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e ele comanda todo o corpo. Nós estamos juntos, porque não tem como minha mão fazer parte do meu corpo se ele não estiver no meu corpo. Se eu cortar, ela não vai ter vida. Então, a Bíblia também fala sobre essa perspectiva da igreja como família espiritual, né? Há uma família espiritual. O texto vai trazer esses conceitos muito bem para nós, mas ambas elas vão falar sobre a ideia de pertencer. Família é um lugar onde a gente pertence. Por exemplo, eu me chamo Lindiane Constância da Silva Meira, tá? O Constâncio, isso quer dizer que eu pertenço à família da minha mãe. O Silva, eu pertenço à família do meu pai, mas também eu pertenço à família do Meira, que é do meu marido. A ideia de família é a ideia de pertencer. E nós fazemos parte da família de Deus. Você, de fato, quando aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, você agora não vive mais sozinho, você faz parte de uma família, você é injetada nessa família de Deus, onde todos nós estamos juntos. Há uma conexão entre nós. As células vão promover esse ambiente, onde a gente vai estar junto, onde a gente vai criar conexões profundas, onde a gente vai conhecer um pouco a história do outro, a gente vai ser edificado uns com os outros, a gente vai ser abençoado na presença um dos outros. Isso é o senso de pertencimento. Através do corpo de Cristo, nós agora somos pertencentes. Aquilo que foi removido lá no Éden, agora é resgatado por Jesus. E Jesus, ele nos dá essa família, porque ele mesmo é o cabeça da igreja, e ele vai colocar a gente nesse ambiente, onde a gente não vai estar sozinho. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você não está sozinho, gente. Gente, solidão, alguns vão dizer que é a nova epidemia da América, né? Tem um autor que defende essa tese. E nós, como igreja, temos que combater isso. Nós não estamos sozinhos. Eu sei que muitas vezes, algumas mães, em alguns momentos digamos assim, de insanidade, vai dizer: eu estou sozinha nessa casa, ninguém me ajuda. Alguma mãe já disse isso? Eu já disse várias vezes. Gente, é uma mentira. Você, mulher, pelo amor de Deus, não diga que você está sozinha. Você não está sozinha. Você tem uma família lá, biológica, está todo mundo junto. Sei que alguns não ajudam como deveriam ajudar, mas você também tem uma família espiritual. Você não está sozinha. Nós não podemos dar a nossa boca para as trevas. Nós temos um Deus que nos amou tanto, que disse que nós não estaríamos sozinhos nesse mundo. Quando Jesus veio ao mundo e resgatou todo o nosso relacionamento com o Pai, que Ele foi assunto aos céus, Ele disse: vocês não vão estar sozinhos. Eu deixarei o meu Consolador, o meu Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Não tem ninguém sozinho aqui não, amém? Não, estamos conectados e juntos. E aí, a gente vai viver essa plenitude. E aí o texto lá de Romanos, capítulo 12, 4 e 5, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então nós estamos ligados, estamos juntos, espiritualmente nós estamos juntos, somos a família espiritual. E quando você segue a Jesus, Ele traz para você habitar em família. É sobre isso, por isso que nós como igreja temos e insistimos exatamente nessa perspectiva de uma igreja como uma igreja família, uma igreja que vai de fato abraçar os outros, esses que nasceram de novo, vai ser injetado na família, aonde os irmãos mais velhos vão ajudar os irmãos mais novos, aonde os pais espirituais vão estar conduzindo, vai dar a direção, e a gente vai estar junto assim, como família, seguindo a Jesus até que Ele volte. Então, quando nós entendemos o que é ser igreja, somos levados a vencer todas essas mentiras. Nossa realidade espiritual não condiz mais com isolamento, tá? Pertencer, gente, é uma necessidade humana. Vem para cá. Quando você está lá no grupo do WhatsApp, basta você tirar alguém do grupo, se você é administrador. O que é que acontece? A pessoa que saiu se sente ofendida. Como assim ela me tirou do grupo? Por que eu saí do grupo? Não é verdade? Alguém já teve aqui uma situação assim, que ficou rumores dentro do grupo, porque tiraram fulano? Porque
esse senso de pertencimento é humano nosso. E foi dado pelo próprio Deus. Por isso que Ele nos fez habitar em família. E a família espiritual. Que Ele mesmo, né, criou para nós estarmos nessa terra. Então, gente, esse pertencimento, ele é humano. E Deus, de forma graciosa, nos deu a família para dizer que nós não estaríamos sozinhos. Somos parte de um corpo espiritual. E cada membro, cada um de vocês, deste corpo está ligado um com o outro, querendo ou não. Ai, linda, não gosto de fulano, mas você está ligada com ela, filha. Até Jesus voltar e você vai para o céu e você vai ver essa pessoa lá. Claro e óbvio, com o corpo glorificado, você não vai ter mais raiva, não vai ter mais aquele sentimento estranho em relação a essa pessoa. Mas, gente, nós estamos ligados, ok? Com pessoas que você talvez não goste, mas seja bem-vindo à família de Deus. E essa família, ela recebe a todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus e que são injetados e agora vão ter a oportunidade de estar com os irmãos mais velhos, com os mais espirituais que queiram se definir dessa forma. Eu diria que não é um bom caminho, mas enfim, né, você vai ter que conviver com essas pessoas porque estamos todos juntos, ligadinhos um com o outro. Amém? Então, na família, a cura, a crescimento, é onde a gente vê os nossos pontos cegos, porque tem alguém perto de nós que vai nos dizer. É na família que a gente vai, de fato, crescer juntos espiritualmente. Nós vamos ter movimentos aqui na família que a gente vai fazer para que a igreja, a família, ela cresça. Por exemplo, a gente vai ter ativação profética. A ativação profética é ensinar a igreja a como construirmos comunidades proféticas, a como, de fato, a gente possa ouvir a voz de Deus e trazer essa voz de forma real para as pessoas, né? Como a gente pode desenvolver isso? A gente vai trabalhar isso na ativação profética dia 4 de outubro. Então a gente vai promover movimentos para que você possa crescer, a gente vai agitar, a gente vai, sabe, aguçar aí a sua necessidade de busca de Deus e a gente vai estar aqui como família para dar a mão para você prosseguir. Na família também há propósito, há de fato, aqui a gente entende o porquê nós estamos aqui, o que é que a gente se reúne aqui todo domingo, tem um propósito, não é de forma aleatória, né? E para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, terceiro e último lugar, descubra e exerça seus dons espirituais. Dons espirituais, carismas, o que são, linda? São presentes de Deus. Deus te dá presentes. Deus te dá presentes esse para quê? Para você dizer, ai, uau, eu tenho esse presente, Deus me deu e eu vou usar para mim mesmo. Não, é para a edificação do corpo, tá? Certa vez, uma pessoa trabalhava no hospital e aí teve uma irmã que ela disse assim, chegou para mim e fez, Lindiane, tu tem quantos dons espirituais? Aí eu disse, não sei, eu nunca contei assim, né? Fiquei, eu me movimento em alguns, mas assim, eu não sei quantos, assim, eu nunca contei, né? Ela disse, eu tenho 9. Eu disse, uau, glória a Deus. Disse, parabéns, né? Eu fiquei pensando como é que ela edificava a igreja, o corpo de Cristo, com todos esses dons. Era só ela na igreja, né? Fiquei imaginando, mas eu não disse nada, não. Eu disse, amém, irmã, eu estou buscando ao Senhor. Se o Senhor quiser me dar o presente, eu vou aceitar. Mas assim, de fato, eu não sei quantos. Mas, gente, não tem a ver com essa quantidade, você ficar, sabe, se gabando, sabe, nesse ambiente. Não é para dizer, eu tenho esse dom e fulano não tem, e eu me movimento assim, porque eu tenho o dom de pregar. Pastor, eu tenho agora o dom de pregar, eu quero pregar, é mesmo. Vá para o SAT, vai estudar um pouquinho, vá se equipar e depois, né, você vai pregar. Porque às vezes a gente acha que recebe um dom e a gente quer fazer da nossa forma e do nosso jeito. Mas os dons que Deus te dá, ou seja, os carismas, os presentes que Deus te dá, tem um propósito. E o texto vai dizer isso, a palavra vai dizer isso, que é para edificação do corpo de Deus. Se eu estou pregando aqui hoje, é para a edificação de vocês. Não é para mostrar que eu me superei, estou aqui, olha, gente. Não tem nada, é graça de Deus. E é pela graça que eu compartilho o que eu aprendi. Tá? Se outros vão orar e vai ter cura, Deus está usando essas pessoas para que haja cura no meio da igreja dele. Tá? Se tem alguém aqui com o dom da ajuda e que muitas vezes dá ofertas, uau, eu queria dar uma oferta como essa, é porque Deus deu a graça a ele de ser um homem generoso e uma mulher generosa e toda a igreja é beneficiada. Então a gente caminha nessa perspectiva dos dons e saiba, acima de tudo, que você é necessário com o dom que Deus te deu. Você é necessário com as habilidades, com os talentos, com a história familiar que você tem, que muitas vezes você não gosta. As experiências, os seus pontos fortes ajudam a igreja a crescer, a sermos edificados um com o outro. Esses dias eu conversei com uma mulher muito empreendedora e ela tem um grupo onde ela é mentora
de outras mulheres empreendedoras, e ela chegou para mim e disse: pastora, eu queria muito ajudar outras mulheres na igreja que são empreendedoras e que muitas vezes não têm tanta habilidade ou não têm tanto conhecimento, e as minhas ferramentas eu queria compartilhar com ela. Então, gente, eu achei aquilo ali incrível, sabe? Porque ela entendeu que diante daquilo que o Senhor havia dado a ela, ela agora queria partilhar com os outros. Isso é entender o porquê. E o texto diz assim, Romanos 12, 6, 8. Temos diferentes dons, todos nós, de acordo com quem? Com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então eu não sei quais os dons que Deus te deu, mas faça com zelo, faça com alegria, faça para que outras pessoas sejam beneficiadas com os presentes que Deus te deu. Com os presentes que Deus te deu. Hoje eu quero que você saia daqui sabendo quem você é. Eu sou um filho e uma filha amada de Deus. Eu tenho de fato um lugar para pertencer, essa igreja família. E eu tenho um propósito, eu sei o porquê eu estou aqui nessa terra. E eu vou fazer de acordo com os dons que Deus colocou em minhas mãos. Para que assim aconteça e outras pessoas sejam alcançadas pelo amor do Senhor através da minha vida.